Olá, que Deus te abençoe, que bom ter você aqui conosco, aqueles que estão chegando, aqueles que participam, que Deus possa abençoar a tua vida poderosamente. Estamos crescendo na graça e no conhecimento e hoje vamos estudar Salmo de número 7, amém? Então pegue aí a tua Bíblia e vamos para o Salmo de número 7, amém? Esse salmo é um pouco extenso, então vou ler alguns versículos começando pelo primeiro. Senhor, Deus meu, em ti me refugio, salva-me de todos os que me perseguem e livra-me, para que ninguém como leão me arrebate, despedaçando-me, não havendo quem me livre. Senhor meu Deus, se eu fiz o de que me culpam, se nas minhas mãos há iniquidade, se paguei com mal a quem estava em paz comigo, eu que poupei aquele que sem razão me oprimia, persiga o inimigo a minha alma e alcance-a. Apazinhe no chão a minha vida e arraste no pó a minha glória. Levanta-te, Senhor, na tua indignação, mostra a tua grandeza contra a fúria dos meus adversários e desperta-te em meu favor, segundo o juízo que me designaste. Reúnam-se ao redor de ti os povos, e por sobre eles remonta-te às alturas. O Senhor julga os povos, julga-me, Senhor, segundo a minha retidão e segundo a integridade que há em mim. Glória a Deus. Amado, nesse texto, o próprio início já está dizendo que é um salmo que Davi escreveu, quando ele estava sendo perseguido, caluniado por um homem chamado Cuxê, da tribo de Benjamim. É interessante, um fato curioso, porque Saul, o primeiro rei de Israel, também era da tribo de Benjamim. Então eu acredito que houve uma rivalidade, porque Davi é da tribo de Judá. Então houve uma rivalidade entre benjamitas ali, tipo assim, Davi tomou o trono. Mas quem conhece a história, quem já leu e estudou junto comigo, sabe que não foi assim. Deus ungiu Davi e no momento certo o colocou como rei de Israel. Davi não usurpou, não tomou o trono de ninguém. Mas talvez alguns descendentes de Saul entendiam de outra forma. Um exemplo disso é Simei. Lembra quando Davi estava fugindo de Absalão? E no caminho encontrou esse homem chamado Simei. Simei também era da tribo de Benjamim e ele praguejava contra Davi e lançava pedras. Então aqui Davi nesse caso está falando, estão me caluniando, me perseguem. Amados, no nosso dia a dia nós vamos enfrentar perseguições, não é verdade? Calúnias. O que é uma calúnia? Calúnia é justamente quando estão falando algo de você que você não fez. Isso é uma calúnia. Quantas vezes na condição de pastor nós enfrentamos isso? Pessoas que muitas vezes estão falando de coisas que elas não conhecem. Mas nesse livro aqui, no texto que nós lemos, Davi fala que Deus é o juiz e que julgará. Então, amados, nós temos que entender que todas as situações que acontecem, acusações, perseguições, eu apresento diante do Senhor. Ele é meu juiz e Ele é que julgará. Amém? Então, Ele que fará a justiça. O que eu tenho que fazer é me apresentar diante de Deus. Agora, é muito importante o que eu vou dizer para você, porque, como eu disse, Velho Testamento, você tem que estudar na luz do Novo Testamento. Por quê? Porque, de repente, então, você olha para todo mundo, vê como todo mundo é seu inimigo agora, e Deus vai te julgar, hein? Deus vai pesar a mão sobre você. Misericórdia, já vi isso. Deus vai pesar a mão sobre você. Meu Deus, o Deus que eu creio vai te castigar, vai te punir. Não faz isso, porque isso é macumba gospel. Certa vez eu estava trabalhando e esse homem que é cristão, ele virou para mim, passando um doutor, um médico, um dono da empresa, um dos donos, e ele virou e falou assim, eu estou com raiva desse homem, porque ele veio aqui e me humilhou. E olha, irmão Vander, quando eu oro, se eu começar a orar,
Eu nem quero ver o que Deus vai fazer. Certa situação eu orei contra a vida de um homem que estava me fazendo muito mal, Deus quebrou a perna dele. Eu fiquei assim, misericórdia. Misericórdia. Então você precisa ler o Velho Testamento com a luz no Novo Testamento. Nos dias de Davi, ainda não tinha experimentado a graça, o sacrifício de Cristo, mas nós já experimentamos. Amém? Então quem pleiteia as nossas causas, nossas demandas, é Deus. Creio que Davi está fazendo referência a esse texto, porque esse texto também está em Deuteronômio. Lá em Deuteronômio, no capítulo de número 32, versículo 41, diz assim: Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Então, eu vejo que é uma referência a esse texto. Mas o Novo Testamento era olho por olho, dente por dente, né? Os inimigos eram carnais, os exércitos se levantavam contra, era filisteus, os midianitas, amonitas e por aí vai. Também acho interessante, falando sobre que Deus, no versículo 12, se o homem não se converter, afiará a Deus a sua espada, já armou o arco e tem-no pronto. Por isso que Davi está falando de Deuteronômio. Mas eu acho interessante nesse texto aqui, porque isso aconteceu, não é verdade? Saul, no final da vida dele, ele não se converteu, ou seja, não se arrependeu do seu pecado. E ele morreu sobre a sua própria espada, sobre a sua lâmina. Interessante também o rei Acabe, que ele entra numa batalha e ele se disfarça para que ninguém descubra que ele é o rei, para que não se torne um alvo. Mas se você ler 1 Reis, capítulo 22, no versículo 34, a palavra diz que um homem, atirando uma flecha ao acaso, a flecha entrou nas juntas da armadura do rei Acabe e o matou. E sabemos que o rei Acabe era um homem muito mau diante de Deus. Então eu vejo que toda maldade, toda maldade que o homem pratica, toda imoralidade, tudo que ele faz, Deus está dando a oportunidade para um arrependimento, para um conserto, para que o mal maior não sobrevenha. Então, ele é misericordioso, ele é longâmino, mas chegará o dia do juízo, Chegará o dia do juízo e então haverá um julgamento. Nós podemos ver isso e ler lá no livro de Apocalipse. Mas eu vejo que, como Davi escreveu aqui, eu vejo que a prioridade é que se converta, é que mude de direção. Talvez hoje você precisa fazer isso, mudar de direção, Evite o juízo de Deus sobre a tua vida, que um dia ele virá. Nós estamos no tempo da graça, sim, Jesus morreu por nós, sim, mas para isso precisamos nos converter e andarmos em santidade, andarmos embaixo da graça do Senhor. Amém? E isso vai nos livrar do juízo. Mas se a minha vida é de pecado, se a minha vida eu ando fazendo as coisas erradas, um dia o juízo de Deus, como uma espada, virá sobre a minha vida. Bom, e para finalizar, eu lembro de Tozer, um grande escritor, profeta de Deus. Ele fez 5 votos para obter poder de Deus. E um desses votos era nunca se justificar. Ou seja, as pessoas vão falar mal, vão caluniar, mas Deus é o meu juiz, Ele é meu advogado. O Espírito Santo intercede por mim. Eu tenho feito isso na minha vida. Eu tenho deixado Deus julgar as minhas causas. Eu tenho deixado Deus pleitear os argumentos, aquilo que fala ao meu respeito, porque eu sei que é Ele que está no controle. Mas, abre um parênteses, não podemos desejar o mal de ninguém, porque na verdade, no mais profundo do meu ser, eu quero que haja conversão, eu quero que haja restauração, eu quero que haja transformação de vida. Deus não se compraz na morte do ímpio. Então, para também com esse pensamento. Que Deus vai julgar fulano, que Deus vai pesar a mão sobre fulano, que Deus vai castigar Beltrano. Para com isso. Ele não é o seu capataz.
Ele não é aquele irmão mais velho que fica comprando as suas brigas. Deus é Pai e todo pai quer que os filhos vivam em união. Amém? Que Deus te abençoe e guarde essas palavras no teu coração, em nome de Jesus.